Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo a RVcast, o podcast oficial da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago. Hoje, o último episódio do ano. A gente falou no episódio anterior que era o último e não é. Ninguém vai acreditar mais que esse é o último. Agora eu acho que é porque já não tem mais nem dia do ano pra gente gravar mais. E hoje, como vai ser a dinâmica? Como que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do que nós falamos desde lá o dia 3 de maio deste ano, onde nós iniciamos a RVcast. Então nós vamos fazer uma recapitulação aí, uma retrospectiva de tudo, todas as besteiras que nós falamos e o pessoal acreditou aí. Caraca, 3 de maio, lá atrás. Hoje é 30 de dezembro. Que rolê. E qual foi o primeiro episódio que a gente fez? Eu sei que tem muita gente que acompanha a gente desde o começo. Se você não acompanha, vai lá no dia 3 de maio, que tem um episódio muito legal lá, que eu nem lembro. O episódio no primeiro episódio a gente começou a falar sobre a RVcast, o nosso projeto. Foi um episódio rápido de 9 minutos, onde nós apresentamos a ideia da RVcast, né? O podcast oficial aqui da RV Construções e Perícias. Nós começamos com essa ideia e falamos como é que iria ser. Queria ser um episódio toda semana, segunda-feira de manhã, essas filosofias. E a gente falou que era segunda-feira de manhã e até hoje é segunda-feira de manhã. Até hoje é segunda-feira de manhã, até hoje cumprindo com a nossa promessa aí. Tá vendo? Então, tem segunda-feira que sai 8h30. Eu acho que esse não vai dar pra ser segunda-feira, até porque hoje é quinta. Hoje vai. Essa semana vai sair. Amanhã. Sexta. Tá vendo? Agora a galera tá ficando doida. Mas esse episódio, sexta-feira, dia 31, 8 horas da manhã, a gente vai cumprir o horário. A galera tá ouvindo aqui. A galera tá entendendo nada. Vai sair amanhã, mas eu já tô ouvindo. É um multi-universo do Homem-Aranha. Não sei nem o que eu tô falando. E aí, exatamente uma semana depois, dia 10 de maio, a gente falou sobre a importância da inspeção predial. A gente já começou aí com engenharia pura na RVcast. Que a gente começou, né? Um dos nossos objetivos era falar do nosso trabalho também. Então a gente apresentou a importância da inspeção predial. A gente falou tudo sobre a inspeção predial, a gente explicou a inspeção predial. E foi legal desse episódio, e a gente ainda vai falar do episódio que a gente fez, que aqui a gente explica a inspeção predial, né, e tal, a teoria, e tem outro episódio que a gente mostrou na prática, né, praticamente. A gente tava lá na hora e foi falando. Muito foda esse episódio. Daqui a pouco a gente vai falar dele, né, foi um dos últimos que nós fizemos. Nós falamos sobre a inspeção predial no segundo episódio, e mais pra frente a gente fez uma inspeção predial no podcast, né, a gente fez na prática. E como eu estava falando, no primeiro episódio a gente falou sobre a RVcast, falou um pouco sobre a RV Construções e Perícias e foi apresentando os nossos trabalhos. Então no segundo a gente falou sobre a inspeção predial e no terceiro, uma semana depois, a gente falou sobre o Construções Baixa Renda, que foi um projeto criado por nós lá no início da RV Construções e Perícias, que tem o objetivo de auxiliar famílias de baixa renda aí, oferecendo serviços, entregando resultados semelhantes a pessoas mais que têm mais condições, né? Só que nós entregamos serviços de engenharia com qualidade para aquelas pessoas que não têm tanta oportunidade assim. Nós falamos nesse episódio 3 aí sobre construções baixa renda. O nosso lema sempre foi e sempre será engenharia para todos. E além de todo o nosso... Tudo que a gente entrega nas redes sociais, aqui no podcast, no YouTube, em todo lugar, falando de engenharia de um jeito mais simples para que todo mundo entenda, né? Os nossos serviços também são para todos, né? A gente quer que a engenharia alcance todo mundo, que todas as famílias consigam ter acesso a serviço de engenharia, assim, para que elas tenham uma edificação mais segura, um lar mais seguro. E é legal falar que eu não sei se o pessoal acompanhou desde o começo, se não acompanhou, volta lá e vê tudo de novo, maratona. A gente gravava sozinho, né? Igual a gente tá fazendo agora. Voltamos a gente gravava e ia falando falando um monte. E o episódio era bem não era bem uma conversa,
Era mais uma explicação, mas era bom pra caramba pra quem quer aprender. Era uma conversa, só nós dois e gravando no celular ainda. No celular. Depois a gente juntava tudo e formava o episódio. Mó rolê. Agora a gente tá com os equipamentos melhores aqui pra entregar uma qualidade melhor pra todo mundo. E o outro convidado a gente tá hoje e também, agora né? com os convidados Não top, estamos né? mais sozinhos. Os convidados convidado- só... Daqui a pouco a gente chega lá e vamos falar dos convidados, mas só convidado pauleira. Só esse convidado que deixa todo mundo louco. E o RVCast 4, a gente falou sobre... O tema foi o que é e para que serve a vistoria de vizinhança. Caraca, esse tema foi muito legal. É um dos nossos serviços da RV Construções e Perícias. A gente decidiu falar sobre ele. E também tem vídeo no canal sobre ele que a gente mostra na prática, né? A vistoria de vizinhança. Para quem não sabe, vistoria de vizinhança é aquela vistoria que a gente faz ali antes da obra, antes de iniciar uma obra, fazendo uma vistoria em todas as edificações, as casas próximas àquela obra, para que futuramente, se aparecer um problema ou não, tenha uma forma de provar ali como que estava aquela edificação antes da obra, né? Isso é uma das vantagens da vistoria de vizinhança. E nesse episódio 4 aí, a gente falou só o que é e para o que serve a vistoria de vizinhança, né? Falamos um pouco mais, explicamos um pouco mais como funciona. São 14 minutos aí de engenharia pura. E aí, como o Thiago falou, no YouTube a gente mostrou na prática como funciona e também os impactos, o que acontece se não for feita a vistoria de vizinhança, né? A gente colocou lá no YouTube. E aí o episódio 5, a gente esclareceu uma dúvida que muita gente tem, que é pode ou não pode construir em cima? Você tem uma casa térrea, tá com uma laje lá, ou então não, tá com uma telha, você quer bater uma laje para fazer um andar superior, quer fazer um quarto a mais, um banheiro a mais, enfim, quer fazer alguma coisa no andar de cima. E aí a gente esclareceu essa dúvida. Posso ou não posso construir na parte de cima? Tá muito legal esse quinto episódio. Se você quer saber se pode ou não pode, vai ter que ouvir lá o episódio 5 da RVCast. E o próximo episódio que a gente falou, o RVCast 6, você não pode... Caraca, o título era bom, hein? Você não pode comprar um imóvel se antes saber disso. Esse título é muito chamativo, até eu quero ouvir, que eu nem lembro o que eu nem lembro. Eu vou colocar aqui porque eu não lembro realmente o que a gente falou. A gente falou sobre... Eu acho que era sobre... Ou sobre construção de baixa renda ou sobre financiamento. Caraca. Vamos ver aqui. Esse episódio aqui... Caraca! Olha a musiquinha. A musiquinha era da hora. Bem-vindo ao RVCast, o podcast da RV Construções. Vamos ver o que a gente tá filosofando aqui. Ah, é a vistoria para compra de imóveis. Caraca, esse aqui é bom. Esse aí é... Eu lembro que quando a gente postou esse episódio, mandaram uma mensagem assim: dessa eu não sabia. Aí eu fiquei, de quê? Não sabia o que era. Mas aí esse episódio... É um título mitológico que a gente colocava, que a gente nem sabe do que se trata. A gente era bom no título. A vistoria para compra de imóveis, ela funciona... Eu vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa, só que existem muitos problemas escondidos ali. E aí a vistoria para compra de imóveis serve para... Nós vamos na residência que a pessoa que deseja comprar, no imóvel que a pessoa deseja comprar, e fazemos uma vistoria para apontar os erros que a pessoa não vê, apontar as falhas, os problemas de manutenção, que não são visíveis. Claro, se a pessoa chega na casa e tem uma rachadura na parede, ela vai ver. Mas, porém, tem outros problemas que estão escondidos, que só um olhar mais técnico consegue perceber. E é para isso, justamente para isso que serve a vistoria para a compra de imóveis, para você acabar tendo noção geral daquilo que você vai comprar. E esse serviço é 10, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer antes de comprar um imóvel, porque você está investindo todo o seu dinheiro ali, vai comprar um imóvel cheio de problemas. Então faz isso aí, velho. E o próximo é RVCast 707. As principais origens das patologias das construções. Tema também bom pra caramba. Engenharia tema de livro. pura. Tema de livro.
Eu não, existe muitas origens das patologias das constituições, né? Nem lembro exatamente o que a gente falou aqui, mas esse episódio é a introdução da patologia das constituições. Eu acredito que quem trabalha com isso, quem quer entender mais sobre os problemas das constituições, esse episódio aqui é uma excelente iniciativa. E para se aprofundar, tem que fazer o curso da RV Constituições e Perícias, hein? Tá falando spoiler aí do que vai sair ano que vem? Exatamente, aí 2022, o negócio tá quente. Tá, e aguardem muitas novidades boas. E aí, dando continuidade à patologia das construções, a gente meio que fez um prosseguimento aí no episódio 8, falando da importância das manutenções prediais, que é lógico para evitar os problemas de manifestações patológicas que nós falamos no episódio anterior. Eu acho legal, se você for acompanhar a gente desde o começo, no podcast, no YouTube, você vai ver uma evolução, eu acho que até no Instagram também, em todo lugar, né? Você vai ver uma evolução da gente conversando, né, da gravação, do áudio, da qualidade, do material, porque vai ficando melhor. O RVCast 8 a gente já mudou a thumbnail, que se eu não me engano, esse episódio foi pro YouTube também. E esse episódio, como é o 8 já, ele tá com uma qualidade melhor do que os outros, né? Porque a gente vai mudando. Sempre a gente tenta melhorar aqui. E a importância das manutenções prediais, putz, é um tema épico, né? Um tema que todo mundo deveria ouvir, porque as pessoas no Brasil não têm essa cultura de realizar as manutenções em qualquer coisa. E nas edificações isso acontece quase em lugar nenhum. E isso consequentemente aparecem muitos problemas graves numa edificação. A gente falou no RVCast 7 as principais origens da manifestação das patologias das construções. Aí no 8 falamos da importância da manutenção predial. No 9, aí a gente começou a falar das patologias dos sistemas em si. Nós falamos das patologias de instalações hidráulicas, as 5 principais patologias das instalações hidráulicas. E se liga, cadê o episódio 10? Então, como eu falei, a gente está sempre tentando melhorar, né? Aí a gente mudou de plataforma, que a gente colocava os podcasts, a gente mudou e a gente acabou perdendo um episódio. O episódio 10 são as 5 principais patologias em instalações elétricas. A gente acabou perdendo esse Ficou episódio. tipo aqueles episódios perdidos do Chaves? Do Chaves, exatamente. Quem achar é relíquia. Esse aí é o casamento do Seu Madruga com a Dona Florinda. Quem achar... Não, Seu Madruga e a Dona Clotilde. Ah, pensei que porra é Caraca. Casou com a Dona Florinda, o pai do Kiko. Que caça. Esse episódio das 5 principais patologias de estações hidráulicas é bom pra caramba, hein? Tem vídeo também no canal sobre isso aí. Tem vídeo no canal, e tem vídeo no canal também falando das principais patologias nas instalações elétricas, né? A gente perdeu exatamente esse episódio, mas mesmo assim tem vídeo lá no YouTube falando basicamente o que a gente falou também no podcast. Se você encontrar esse episódio aí, o RVCast 10, tá valendo muito no mercado, né? Muita gente tá procurando esse episódio porque é um episódio perdido. Será que tem sebo? Com certeza deve ter por aí, né? Galera, realmente os colecionadores estão atrás aí. E a gente não vai gravar mais, né? Porque já foi, cara. Quem ouviu, ouviu. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu... Fazer o quê? E o 11º... Show demais esse episódio, hein? Que eu nem falei. A importância do laudo de sondagem. Isso aí o Igão falou um monte. A importância do laudo de sondagem, para quem não sabe, a sondagem é um estudo do solo, um estudo geotécnico feito antes de iniciar uma obra para saber as propriedades daquele solo, para conhecer o solo de implantação da obra, para você não ter problemas futuramente na sua obra. Então, o laudo de sondagem ele é de extrema importância, ele é obrigatório pela norma de fundações para você não ter problemas, né? Você conhecer o que você está fazendo, você conhecer aquilo que você está implantando. Então, lá nesse episódio aí, o 11º, a gente falou muito sobre a importância do laudo de sondagem. A gente até pode juntar
antes de iniciar a obra, né, falar do laudo de sondagem, que é importante ali antes de começar qualquer coisa, qualquer construção, e também a vistoria de vizinhança, que também foi um dos temas dos episódios, ou seja, esses dois itens aí, esses dois serviços são extremamente importantes para que você não tenha problemas na sua obra, problemas bem graves, né? Não é um probleminha que você resolve rapidão. E o próximo episódio? Você está construindo errado. Que a gente falou? Caraca, isso que é um tema Você da está hora, construindo velho. errado. Até eu quero ouvir agora. Até eu quero ouvir porque eu acho que eu também tô... Aqui, ó, a legenda já fala. No episódio de hoje vamos lhe provocar... Ah, lembro. Vamos lhe provocar para você observar algo muito importante nas obras da sua região. Ouça o episódio que você vai entender e aprender uns detalhes mais importantes para garantir a durabilidade de suas obras. E a legenda não diz absolutamente nada, mas eu sei, Era o cobrimento. Né? Esse episódio é legal porque a gente conta uma situação que a gente passou, né? A gente tava com uma obra aqui e a gente queria atender, né? Aliás, não é que queria, tem que atender a 6118 na tabela 7.1 ou 6.1. É isso aí. Tá lá, né, a classe de agressividade tem o cobrimento. E aqui, como a gente é do litoral, o cobrimento tem que ser de 4 centímetros. Então a gente foi correu atrás de comprar o espaçador para a gente atender a norma, só que a gente não encontrou. Né? Na verdade a gente encontrou depois de muita procura. Como ele disse, existe a tabela aí na 6118 falando sobre classe de agressividade ambiental, 1, 2, 3, 4. Nós, aqui no litoral, estamos em classe de agressividade ambiental igual a 3, o que exige um cobrimento de concreto das estruturas de vigas e pilares de 4 centímetros. Então nós iríamos fazer a concretagem ali dos pilares e queríamos, né, e garantimos, depois de um certo tempo procurando, o cobrimento de 4 centímetros, 40 milímetros. Só que foi muito difícil a gente encontrar, mas não deveria ser óbvio, se aqui nós estamos na classe de agressividade ambiental igual a 3, cobrimento das vigas e pilares 4 centímetros. Claro que tem alguns requisitos lá na tabela ainda, algumas ressalvas lá no rodapé. Mas não teria que ter em todas as lojas de material de construção esse espaçador de 40 milímetros, mas não tem. E foi exatamente por isso que a gente colocou o tema, né? Você está construindo errado. Porque a gente tinha certeza que as pessoas estavam construindo errado. Que eu porque duvido que todo mundo vai ficar caçando. Vai acabar comprando de 2,5, o de 3. De 3 foi difícil a gente achar de 3, tinha 2,5, 25 milímetros. Então, 1,5 centímetro a menos de cobrimento do que deveria ter. Por isso que a gente colocou você está construindo errado. Porque a gente tem certeza que... a gente tem certeza que a gente vê também, né? Ninguém faz com 4 milímetros, 40 milímetros. Eu tava assistindo a pós, né? Era aula sobre estruturas em concreto armado. E a professora, se eu não me engano, ela é do Nordeste, é do litoral, não sei exatamente qual a cidade do litoral. E ela falou, né, igual aqui, 4 centímetros, ela falou que não encontra. Ela não encontra em lugar nenhum. E ninguém constrói assim. Porque não existe, eu não sei o que acontece. Você que está ouvindo, que é dono de material de construção, loja de material de construção. Ou você que é do litoral, fala aí pra gente. Fala aí pra gente se você encontra o espaçador de 40 milímetros que... Enfim, vai lá ouvir o 10º episódio da RVCast que você vai entender mais um pouquinho do que a gente está falando. E pra gente não acabar falando o episódio todo aqui. Dá um spoilão igual do Esmirânia. RVCast 13. Por que contratar um engenheiro para a sua obra? Caraca, essa não sei nem responder. Você que vai me responder agora. Por que contratar um engenheiro para a sua obra? Por que contratar um engenheiro para a sua obra? Responde aí pra gente. Se você não souber responder, vai lá ouvir o 13º episódio da RVCast. Pronto. Eu dou só uma observação. A gente falou do cobrimento, né? Eu acho que só essa informação aí já disse porque você deve contratar um engenheiro para a sua obra. Será que o seu Zé ali sabe esse item
7.1 é de classe agressividade mental, aí 7.2 é de cobrimento. De cobrimento. Aí será que ele sabe esse item da norma e sabe que as vigas e pilares devem ter 40 milímetros de cobrimento? Será que ele foi lá na loja de materiais comprar, lá onde a gente foi comprar o espaçador de 4 centímetros? Acho que foi, hein? Eu acho que, enfim, tem muitos detalhes normativos que o engenheiro estuda para isso, né? Estudou para isso. E, enfim, são muitos detalhes que somente um profissional técnico vai conhecer para garantir aí a durabilidade da sua construção. Então, enfim, essa é uma das respostas que a gente pode dar. É a mesma situação da vistoria de entrega de obras, né? Porque se você vai comprar um imóvel, você está gastando muita grana ali. Então você deve garantir que aquele imóvel tenha uma boa durabilidade, que não esteja cheio de problemas. Então se você vai construir, você tem que fazer com maior cuidado, porque você também está investindo uma grana pesada ali para que não apareça problemas e que isso dure mais. Então se você chama o seu Zé da hora, cara, a construção vai estar de pé, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar. Falando da importância de contratar... Falando do seu Zé. Falando do seu Zé e da importância de contratar o seu Zé para a sua obra, brincadeira, um engenheiro para a sua obra, a gente falou no 14º a importância dos projetos para a sua obra, que também entra na mesma filosofia aí que nós estávamos falando. A mesma e filosofia. Também você vai responder aqui qual a importância dos projetos para a sua obra. Caraca, a pessoa vai sair parece os alunos do Igão lá. Eu faço uma lista de 20 perguntas e o maluco fica doido. Apareceu o Enem aqui. E esse episódio é top também. Agora o RVCast 15º. Chegamos na metade, hein? Como ganhar dinheiro. Cara, olha, esse episódio é foda demais. Como ganhar dinheiro sendo estudante de engenharia. Esse episódio bombou lá, velho, no nosso canal do YouTube. E a gente não enrolou, né? A gente deu várias dicas, várias. A gente falou o que a gente fez, né? A gente falou o que a gente fez, o que a gente não fez, mas é possível fazer. E que se você ouvir esse 15º episódio, como ganhar dinheiro sendo estudante de engenharia, ou você que não é estudante, ou você... Cara, se você quer ganhar dinheiro... Eu ouvi esse episódio. Ouve isso aí. Porque a gente deu muita dica, assim, que se você realmente ouvir esse episódio e colocar em prática tudo que a gente falou, é impossível você não ganhar dinheiro em 2022. É impossível. Se você, é importante, né? Pra 2022. Se você colocar isso em prática e não conseguir, cara, aí o problema não é no episódio. Mas a gente vai ficar muito feliz se você ouvir esse episódio e começar a ganhar dinheiro, porque tem muita dica prática mesmo. E a gente não falou nem todas ainda. É que nosso foco não é esse. A gente quer falar de engenharia, mas é importante também falar desses assuntos. Eu acho que a gente vai até em 2022 fazer um complemento. Falar mais um pouco disso. E a gente tá no 15º episódio, eu já vi, caraca, é muito conteúdo, meu. Muito conteúdo, é muita coisa boa que tem. Aqui só no podcast. E lá no Instagram que tem. Fora no Instagram, no YouTube. Fora as pessoas que conversam com a gente. Bate-papo assim. A galera sai doida. Enfim, a pessoa tá pensando em maluco, você acha demais. RVCast 16. 16º, né? Então o Espina vai brigar com a gente. Engenheiro civil em condomínio. É realmente necessário? Caraca, que pergunta. Não é não. Não é não. Aí cai e já era, né? Se você mora em um condomínio, ou se você é síndico, ou se você conhece alguém que mora em condomínio, ou se você é uma pessoa existente no mundo, engenheiro civil em condomínio é realmente necessário. Já estou respondendo, né? O episódio a gente fala a gente dá vários argumentos por que é necessário. E um deles é porque ele evita que o condomínio gaste mais do que o necessário em uma manutenção ou em um reparo. Só isso já matou aí. Só isso. Quem quer falar alguma coisa? Eu tava prestando atenção no próximo episódio aqui, eu nem tava ouvindo o que você tava falando.
que eu tava olhando pro próximo episódio aqui, bateu até uma emoção, porque do 16º episódio a gente gravava sozinho, né? Até agora a gente gravou sozinho. Nós dois juntos, né? Eu queria saber... E aí agora a gente começou com convidado. Eu queria saber do pessoal que tá ouvindo aqui, o que eles preferem, né? A gente gravando sozinho, ou com o convidado, ou essa mistura aí de convidado, sozinho, né? O que é que vocês preferem aí? Fala aí, o que é que vocês acham? Eu não sei vocês aí que estão ouvindo, mas ficar ouvindo só voz de dois machos aqui não dá certo, não dá muito certo não. Tem que ter uma voz feminina, como aconteceu no 16º episódio aí. 17º episódio com a Larissa. Descomplicando a regularização de imóveis com a engenheira Larissa. Caraca, o primeiro episódio, né? Foi com a Larissa, esse episódio foi bom pra caramba, a gente tava vendo como a gente ia fazer e tal. E a Larissa, a primeira convidada, a gente agradeceu muito ela, né? Até porque a gente nunca tinha chamado ninguém. Esse episódio tá bom pra caramba, pra quem quer saber um pouco mais sobre regularização de imóveis. Acho que todo mundo deveria saber mais sobre regularização de imóveis. E muito bom esse episódio. Então, e esse episódio alavancou, né, outros que nós chamamos vários convidados a partir dele, né? Aí, obrigado, Larissa, eu sei que você tá ouvindo esse episódio aí. Você foi a primeira e alavancou todos os nossos próximos convidados. E no 18º episódio, falando tudo sobre corrosão. Esse episódio foi técnica pura. Se você gosta ou não de esse episódio química, também foi um dos que bombou, hein? de engenharia, se você gosta de química, de engenharia, de patologias das construções, de construção civil, esse episódio com o Pedro, que ele é mestre em tecnologia nuclear pela USP. Pedro, assim, nos ajudou muito a falar aí sobre tudo, realmente tudo sobre corrosão. A fofoca da corrosão a gente falou também. A gente falou mal, bem da corrosão e foi detalhe por detalhe da corrosão. O cara realmente deu uma aula lá sobre corrosão. E como o tema fala, é tudo sobre corrosão. Não? A gente falou sobre corrosão de armadura, obviamente, mas também outros tipos de corrosão aí que eu nem imaginava que tinha. E falamos tudo mesmo sobre corrosão. Quer ver? Vê lá, velho. O cara né? quer que a gente... quer que a gente fale tudo aqui, pô. Aí lá. fica embaçado. RVCast 19. A gente ficou nervoso nesse dia, né? Não. Ficamos nervosos? Não. Porque... Também tu fica nervoso quando, velho? Quando eu fico nervoso? Uhum. Quem explana isso? E aí no episódio 18, né? 19. 19. Realmente 19. 18 foi com o Pedraço. Pedrão. E no episódio 19, aí foi aí que a gente ficou, caraca, agora a RVCast tá outro patamar, hein? A gente falou com uma gerente de uma das maiores concreteiras aqui da Baixada Santista, a engenheira Adelma, e a gente falou... Antes a gente falou tudo sobre corrosão, agora a gente falou tudo sobre o concreto. A gente falou as mixas do concreto aí, as fofocas do concreto, como ele se comporta, como é que ele se comporta na estrutura, o que a armadura fofocou pra gente sobre ele, enfim, a gente falou tudo sobre concreto. E foi interessante, né, porque a gente foi na fonte, né, a gente falou com a gerente da concreteira, ou seja, ela sabe o que pode acontecer, ela sabe como que a gente deixa um concreto bom aí para as obras, então esse episódio foi na fonte da especialista. Top Se você demais. quer saber tudo sobre o concreto, esse é o episódio. E aí a gente foi pro 20º... O tema que é tudo sobre o concreto e o que ainda não te disseram sobre ele. Caraca! O que não te disseram sobre... realmente. É. Esse episódio tem muita informação assim que você não encontra em livro, material E que didático. ninguém vai te dizer. Tua mãe não vai te dizer. Não vai te dizer. Esse concreto aí, mano. E aí depois a gente ficou triste de novo, porque a gente gravou o 20º episódio só o Thiagão e eu. Só o Thiagaço e Igão. E falando sobre o futuro da engenharia. E o episódio... esse episódio, eu tenho a ideia, a gente tem, né? De gravar com vários especialistas para falar sobre o futuro da engenharia. Porque a gente deu a nossa opinião só. Eu queria ouvir os outros caras da hora aí para falar sobre o que eles acham do futuro da engenharia. Porque a gente deu a nossa opinião aqui e realmente o episódio tá bem completo, né? A gente sempre dá a nossa opinião. Esse episódio também
bombou, hein? Acho que todos bombaram, velho. Então, esse futuro da engenharia, o futuro já está acontecendo, né? Mas a gente falou de um futuro mais futuro ainda. Do que vai acontecer com a engenharia, como é que deve ser o profissional para o futuro da engenharia, as expertises dele, enfim. Falamos aí do que vai acontecer aí. Fizemos a previsão do tempo da Maju aí, só que com a engenharia. Show demais. E o 21º, top também esse episódio. O empreendedorismo na construção civil e engenharia. Esse episódio é diferente, mas muito importante, principalmente para quem quer empreender ou está empreendendo já. E foi uma conversa que a gente teve com o professor Flávio. Professor do Sebrae, inclusive. Professor do Sebrae. Quando a gente fala de empreendedorismo, iniciação de negócios, a gente logo já pensa no Sebrae. É uma empresa referência aí, né? Um grupo referência quando se trata disso, e a gente foi direto na fonte também falar com o professor do Sebrae sobre o empreendedorismo na construção civil e engenharia. A gente sempre vai na fonte. E também falamos com a Sara de Abreu, que ela é design, ela trabalha muito com marketing digital, empreendedorismo, e foi uma conversa muito produtiva. A gente teve um feedback muito bom em relação a esse episódio, e tá lá para você aproveitar, escuta aí na virada, na hora que tiver os fogos, você já nem tem fogos, mas você já ouve aí e põe o seu cachorro para ouvir também, porque ele tem medo dos fogos. Já cansou de ouvir fogos, aí colocar ele para ouvir um podcast. E aí, quando surgiu a ideia de contatar esse professor Flávio do Sebrae, aí a gente começou a chamar vários professores. Aí o episódio seguinte, o 23º, foi falando com o professor Leonardo da ETEC, onde a gente falou sobre... E o 22º? Ah, já foi? Já foi, burrão. Já foi. O 22º o marketing digital na engenharia e... Marketing digital, aí. Num ímpeto aqui, tá... com o maior papo. E aí também dá pra ouvir aí com o seu cachorrinho. E aí é onde a gente falou com o professor Leonardo da ETEC um dos piores erros da construção civil, que é a falta de planejamento. Então nós falamos tudo sobre planejamento no modo geral, mas também o planejamento dentro da construção civil, que se você não fizer esse planejamento, você vai cometer um dos piores erros da sua vida. E aí vai ser pior ainda, porque tem um episódio aqui explicando tudo, falando tudo sobre, e se você não ouviu, você vai lá e vai cometer erro, então vai ser o pior erro da sua vida em 2022, 2021, 2023, enfim, toda a sua vida. 1, 2, 3, BIM, 3, 4, 10, BIM. É assim? Que é isso? E o episódio 24º episódio foi sobre o BIMzão, velho. Foi o BIM! BIM! Com o professor e arquiteto Alessandro Mais um professor? Lopes. Caraca, mas agora é arquiteto, velho. O cara é famoso aí. Agora eu me perdi. O professor Alessandro Lopes, ele é famoso. Ele é referência quando se trata em arquitetura e BIM. Aí ele nos ajudou a desvendar os mistérios do BIM. Será que o BIM existe mesmo? Será que é apenas um fantasminha? Será que é um fantasma? Será que é algo que vai acontecer? Já está acontecendo? Como é que coloca em prática? Como funciona? Veja agora no 24º episódio. E esse episódio é legal, da hora mesmo, porque o Alessandro nos passou vários insights legais lá sobre o BIM e outras áreas aí de projeto. Aliás, se ele estiver ouvindo, a gente já convida ele pro próximo para gravar com a gente no ano que vem sobre BIM. Falando sobre professor e arquiteto, o próximo episódio também foi com um professor e arquiteto nosso muito querido, 25º episódio, falando segredo Maluco, virou o Galvão Bueno. Falando sobre o segredo para a elaboração de um bom projeto RAG. Aí você me atrapalhou. Esse maluco tá inspiradão aqui. Tava falando sobre o segredo para a elaboração de um bom projeto arquitetônico. Também foi com projeto estrutural, estrutural, velho. Aí tá vendo? Maluco tristão. Com o nosso querido professor, o Rodrigo Ascenjo. Caraca, esse episódio foi demais. Rodrigo o quê? Ascenjo. Rodrigo o quê? Ascenjão. Ah. E o Rodrigão
Caraca, esse episódio foi... A gente falou muita coisa nesse episódio, muita coisa, foi conhecimento técnico e as piadinhas do Rodrigo. Muita gente curtiu esse episódio e tá lá disponível se você quer fazer um bom projeto estrutural, ou se você quer aprender, ou se você é um curioso e se você quer começar 2022 com o pé direito, você precisa ouvir esse episódio. Foi um trocadilho esse pé direito? O pé direito. Caraca, foi exatamente. Se você quer começar o 2022 com a distância entre o piso e o teto, Caraca, falar assim pra... E se você gosta da voz rouca do Rodrigo, porque ele fala. Rodrigão, da hora. E o Rodrigão também a gente tem que chamar ele pra gravar um... Todo mundo a gente tem que chamar aqui, os caras são fera pra caramba. E o outro episódio aí, qual é? Depois a gente chamou... Chega de arquiteto, né? Chega, tá bom já de arquiteto. Chega de arquiteto, aí... Só queria um arquiteto. A gente gravou o 26º episódio com um engenheiro, falando tudo sobre esse os canais episódio, de Santos. esse mas episódio... não é o Santos Futebol Clube, pelo amor de Deus. Essa coisa aí. Esse episódio realmente foi demais, cara. Que todo mundo tava ligado e todo mundo ouviu e todo mundo ficou muito doido. Não sabia que as pessoas se interessavam tanto pelos canais de Santos. Que a gente falou da Pinheiro Machado, do Bernardino de Campos. Quem não é de Santos não vai entender. Mas a gente falou de tudo sobre os canais de Santos, canal 1, canal 2. Como é que foi a sua história, como é que foi a sua construção, a engenharia por trás dos canais de Santos, com o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito. Que participou, o Saturnino de Brito participou do episódio com a gente. Tava lá, obrigado pela presença. Grande engenheiro Saturnino de Brito. E você falou do Renato? A gente gravou esse episódio com o Renato. Falei que a gente gravou com o engenheiro, falei só engenheiro, né? Só engenheiro. E Renato Demarque. Tá bravo esse horário. Renato é um grande mestre nosso, ele é fera. Renatão realmente deu um show lá, um show de conhecimento. E como nós dissemos lá um pouquinho antes, né, lá no início desse podcast, a gente falou no segundo episódio sobre inspeção predial e agora viemos aqui no 27º episódio falando da inspeção predial novamente, só que agora na prática. Nós estávamos realizando uma inspeção predial lá em São Paulo, num edifício de 17 pavimentos mais 3 subsolos, e nós falamos tudo que fizemos nessa inspeção predial, tudo que nós inspecionamos, detalhes documentais, conceitos práticos de inspeção predial. Então quem se interessa nesse tipo de serviço aí tá muito legal. E a gente tava lá, de fato, no prédio gravando. A gente parou lá, a gente finalizou e foi gravar lá no terraço. Dá até pra ouvir os barulhos lá de tudo. E a gente tava, na prática mesmo, falando de tudo, e esse episódio tá show demais. Tiagão palmeirense, foi o dia da final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, e a gente tava trabalhando, fazendo uma inspeção predial e gravando podcast pra vocês. E o Palmeiras metendo gol no Flamengo. RBcast 28º episódio. A verdadeira explicação dos prédios tortos da Orla de Santos. Um papo com o engenheiro professor Renato Espinão. Esse episódio deu o que falar. Não em relação ao episódio, sim ao Espinão. Mas tá da hora esse episódio. Tá legal. Tá legal o episódio. O professor Renato Espina, todo mundo gosta dele, né, Thiago? É interessante que a gente teve uma palestra com o Espina, a gente não teve aula com ele, o professor Espina, e eu tenho certeza que ele tá ouvindo esse episódio, e valeu, Espina. E a gente não teve aula com ele, né, e quando a gente colocou o episódio lá, todo mundo falou, caraca, eu amo o professor Espina, todo mundo elogiando o Espina, falando que ele foi um ótimo professor, dava 10 pra todo mundo, cara. E eu tenho 1 metro de altura. Mas é o conhecimento que ele passou, falando dos prédios tortos de Santos ali, falou de coisas que a gente nem sabia, né? Foram poucas coisas, né, Espina? Que a gente não sabia, né? A gente sabia de muita coisa ali, a gente também deu uma grande aula lá pro mestre Espina, e espero que ele volte aí a gravar com a gente, que agora a gente vai chamar também os alunos para gravar junto, vai estar todo mundo junto ali. Vai ser um caso de família da... Qual que é o nome da mulher lá que... Silvio Santos.
Não, eu sei, da velho. Tristaça lá. Regina Casé, não sei. Minha mãe que gosta de assistir. Vivian Andrade. Não sei. Não, é uma loira. Mata Suplicy. Sei lá. Marta Suplicy, se você estiver ouvindo, a gente também está convidando você a gravar um episódio sobre as matas. RVCast 29. RVCast 29. O impacto da construção civil na economia brasileira em 2021. Episódio recente pra caramba, hein? Episódio Penúltimo. Com o professor universitário Alan de Gasperi. Caraca, eu acertei porque eu tô lendo aqui. E esse episódio aqui foi épico, hein? Esse episódio foi diferente e muito bom. Todos sabem o que aconteceu aí em 2021, né? Com a economia do país. Uma verdadeira merda. E... Podia falar isso? Pode falar isso? Podia aqui. Eu sei que o Paulo Guedes, eu sei que você tá ouvindo aqui, ele não falou por mal, né? Ele não é do PT. Então, esse episódio foi muito legal aí com o professor Alan e tal. A gente falou muito sobre economia e tal. A gente meio que fingindo que sabia as coisas, porque ele foi nosso professor de economia. Mas a gente aprendeu também pra caramba, hein? A gente teve um resumo aí do nosso semestre de economia. E se você quer ter esse resumo também de tudo sobre economia e o impacto na construção civil, ouça aí esse episódio 29º. E aí o último episódio que nós gravamos recentemente sobre instalações elétricas para grandes edificações. Agora você pode falar aí que você adora o engenheiro Marco Aurélio. O engenheiro Marco Aurélio... E a Sara também. E a Sara. O engenheiro Marco Aurélio, desde o começo, quando a gente começou, vamos fazer o podcast, eu falava pro Igor, vamos chamar o Marco Aurélio. O Marco Aurélio vai ser da hora aqui. E a gente começou a chamar, né? Quando começou a vir convidado e tal, a gente começou a chamar. Eu chamei ele, a gente chamou. Só que ele não queria vir não, velho. Ele não queria vir não. O Marco Aurélio, ele é uma pessoa muito ocupada. Aliás, a gente foi lá na obra com o Marco Aurélio, né? Pra conversar com ele. E, cara, parecia a fila do SUS pra falar com ele lá na obra. Cheio de gente querendo conversar com ele, pedindo, sei lá o que tava falando com ele. E você que tá ouvindo aí tem a possibilidade de falar com o Marco Aurélio. Exatamente, é coisa que muita gente quer fazer, falar com o Marco Aurélio, e agora você tá aí, pode ouvir aí na sua casa, conversar com ele praticamente. Ele ele sabe muito de instalações elétricas e agora sobre a parte de civil também. Esse episódio tá show demais, o último episódio aí. Então, se você quer saber tudo sobre instalações elétricas para grandes edificações, não é casinha não, tá? Não é casinha, é boxinho. Não é o circuitozinho ali que o cara faz. Circuitozinho, disjuntor de 20, não. É papo de grandes cargas, grandes potências. A gente tá falando de geradores, a gente tá falando de cabine primária e os caramba ali, velho. Esse episódio tá sensacional. Então foi esse o resumo da RVCast, 30 episódios aí, puros, muito bacanas, desde o dia 3 de maio de 2021. 2022 vai vir com tudo aí, a gente gravando desde janeiro, então a nossa expectativa é que tenha na faixa de 60 episódios aí em 2022. Eita. Então, obrigado por quem estar aqui com a gente desde o início e quem chegou aqui na metade, quem chegou aqui hoje. Então, muito obrigado e espere 2022 com muitas novidades, muitos episódios legais, muitos convidados feras. Vocês têm que ver o que a gente está preparando. Nós estamos preparando convidados assim que nem a NASA trouxe. Então, fique atento e se você gosta de engenharia ou gosta de aprender, você vai precisar acompanhar a RVCast aí. Exatamente, o próximo convidado é o Elon Musk. E vai ser só convidado épico, eu garanto pra vocês. E a gente vai entregar muito conteúdo, não só no podcast, no Instagram, no YouTube, enfim. Eu espero que você continue aqui com a gente está muito feliz ali pelo resultado, pelas pessoas que estão aqui. A gente deseja para vocês um bom 2022 e a gente vai estar sempre aqui, espero que vocês também estejam. E esse foi a RVCast, o 31º episódio. Até a próxima. Tchau.